Pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que é uma honra agradecer o Wilfredo pelo convite, agradecer aos mestres que fazem a pesquisa, né, porque os resultados que nós estamos tendo aqui, nesses últimos 10 anos, praticando a ozonoterapia, são graças a vocês, pesquisadores, né? Doutor Calunga, que está aqui, doutor Benjamin, que está aqui, doutora Silvia Menendez, que eu tive a oportunidade de conhecer e participar de vários congressos. Então, a minha eterna gratidão a vocês, porque eu não faço pesquisa, né, mas tenho uma experiência clínica grande, relativamente grande, principalmente nos quadros de radiculopatia lombar e cervical. E eu fiquei pensando muito, né, porque a princípio ia ser meia hora para cada um. Eu falei, como que eu vou sintetizar uma vida de trabalho em 30 minutos? Mas aí, graças a Deus, apareceu mais um tempo e vou tentar tirar a essência do que a gente está fazendo lá para tentar ajudar vocês aqui, contribuir de alguma forma, principalmente aos colegas fisioterapeutas, tá bom? Então, pessoal, eu trabalho, como já foi falado ali, eu tenho uma clínica, né, que é a Clínica Bem Viver, especializada em... como o doutor José Avelino falou, eu sou especialista em acupuntura, né, fiz a pós-graduação, com o título lá de especialista, consta lá no meu conselho. E durante essa trajetória de 18 anos de formado, eu passei por várias... Deus me conduziu dentro desse universo das práticas integrativas de uma maneira muito intensa. Eu vou mostrar a vocês como que isso aconteceu. Então, eu criei, depois de um tempo, a gente tem lá a Clínica Bem Viver, que é acupuntura e práticas integrativas. Tenho o ambulatório, que é o SOS Hernia de Disco, onde a gente, depois do ozônio, a gente começou a ter um sucesso muito grande nos quadros de radiculopatia lombar, radiculopatia cervical, dores crônicas refratárias aos tratamentos convencionais. E isso me animou muito. Falei assim, opa, a coisa está ficando séria, vamos chamar para a clínica esses pacientes mais complicados, principalmente os pacientes com hernia de disco. Aí a gente criou esse ambulatório, minha secretária falou assim, você está ficando doido, Fábio? Você está chamando esses pacientes, que é o que dá mais problema. Eu falei, agora, depois do ozônio, eu quero esses pacientes para mim. Eu quero esses pacientes para mim. E aí o tempo está dizendo que nós estamos no caminho certo, que o nosso índice de sucesso tem melhorado, e é isso que eu quero tentar dividir com vocês aqui. Pessoal, eu falei de vocês que a vida me conduziu nesse universo das práticas integrativas. Nesse slide meio embolado aqui, é um resumo de como foi. Vocês estão vendo a foto de uma planta aqui, essa planta chama erva macaé. A erva macaé, depois vocês vão entender que tem tudo a ver com a ozonoterapia. Quando eu tinha 8 anos de idade, foi meu primeiro contato com as práticas integrativas. Eu tive uma cólica, eu estava viajando na terra da minha mãe, uma cidadezinha chamada Cuparaque. Eu tive uma cólica absurda, comendo muito porcaria. Eu tive uma cólica absurda, e na época, eu estou com 42 anos hoje, nós estamos falando muito mais de 30 anos, não tinha toda a cidade pequena, até hoje tem um médico, lá não tinha. Eu passando muito mal, com a diarreia, cólica, vômito. Chamaram um mateiro lá, um cara que é tratador. O cara pegou um remedinho lá no quintal da minha avó e misturou com água fria e amassou aquela mistura, me deu. Eu senti aquela água fria, porque eu sentia aquela água fria correndo, meu sistema digestivo bateu no estômago, a minha mão, que estava em contração, eu senti que ela relaxou, a dor passou em questão de minutos. Só tinha 8 anos, mas aquilo me impactou até hoje. Eu lembro exatamente daquela cena em detalhes. E isso ficou na minha mente, né? As coisas foram acontecendo, eu me formei, né? A minha mãe tinha um problema chamado síndrome do desfiladeiro torácico, e aí ela fez acupuntura e melhorou. Eu, desde novo, desde criança, ouvia falar em acupuntura. Acupuntura, quando eu fiz o curso de fisioterapia, me despertou a fazer acupuntura. Fiz bons ambulatórios lá no Rio de Janeiro. E um professor meu começou a chegar com os ímãs, colando ímãs. A gente tratava um grupo... ele tratava um grupo da Débora Coker, que é muito famosa aí, e o pessoal chegava todo lesionado, ele colocava uns ímãs nesse pessoal, o pessoal, não esquece dos meus ímãs, que aquilo me melhorou muito. Então, a vida foi me conduzindo assim, coisas diferentes dentro da prática da fisioterapia. E eu via que aquilo os pacientes gostavam muito, os resultados clínicos eram maravilhosos. E depois teve a história do meu pai. O meu pai foi diagnosticado com mal de Parkinson
eu estava saindo da faculdade, aí os tratamentos convencionais não iam muito bem, eu comecei a estudar ortomolecular, fiz curso de estimulação transcraniana por corrente contínua, enfim, consegui ajudar, até hoje eu ajudo meu pai, ele tem 18 anos de Parkinson, tem 0 de demência, mas quando eu conheci a ozonoterapia, a coisa mudou. Eu percebi que foi um salto diferente. A curva de aprendizado, a curva de resultados da minha clínica melhorou de uma forma intensa. Por isso que eu fiz esse resumo rápido, para mostrar para vocês como que eu cheguei aqui. E aí, lá no início, né, eu não conhecia ainda o Wilfredo, e a gente tinha alguns equipamentos, fui comprando algumas coisas, e fazia um tratamento mais light, assim, com a ozonoterapia, algo tópico, banhos de ozônio, até chegar nessa bênção que é hoje essa maquininha, que resolve tantos pepinos no nosso consultório hoje. E aí a gente, antes, olha só, pessoal, olha o prazer que nós temos, a tranquilidade que nós temos. Enquanto várias classes têm medo de falar de ozônio, a gente tem aquela tensão, nós estamos aqui com o delegado do conselho e conselheiro do conselho aqui, me antecedendo. Já é um grande avanço que nós estamos passando, né? A gente tinha muito medo, como que eu vou atuar? Será que eu não vou ser punido? Será que o delegado não vai... Será que, nossa, vai vir um delegado ou alguém fiscalizar a clínica? Olha aqui, nós temos um delegado do conselho aqui, um conselheiro falando de ozônio, né? Dando um aval desde que seja feito de uma forma séria, uma forma segura, né? Então, essas práticas integrativas veio muito para colaborar. Em março de 2018, nós tivemos o ozônio reconhecido como uma das práticas integrativas do SUS, e isso nos deu mais tranquilidade para trabalhar. Aí a gente começou a falar mais sobre isso, né? Então, e olha só, eu estive estudando as 15 especialidades de nós, fisioterapeutas, eu vejo que em todas elas o ozônio pode ajudar de forma direta ou indireta. Então, é um mercado que nós temos muito grande, desde que o doutor Aníbal falou, cada um com atividade fim, né? O doutor Zé Evelino falou, citou o comentário do doutor Aníbal, cada macaco no seu galho, cada um usando a técnica de acordo com a sua expertise, né? O doutor Aníbal é neurocirurgião, ele vai ter uma sensibilidade maior, ele vai chegar mais profundo, ele conhece, ele já operou coluna, ele vai usar... Nós temos aqui o doutor João Wagner, ele é cirurgião de quadril, ele tem uma expertise maior com relação a quadril, ele vai saber conduzir esse ozônio de uma maneira que outros profissionais não vão saber. Então, o que o conselho fala muito hoje é isso aqui, ó. Opa, perdão, pessoal. O que o conselho fala muito hoje é isso aqui, ó. Ozonioterapia na atividade fim do fisioterapeuta. Entende? Na atividade fim. Eu posso usar o ozônio dentro da minha área de atuação. E isso é bom para nós fisioterapeuta, não é ruim. É muito bom. E aí, pessoal, o que acontece? Como adaptar, aí vem. Agora, como adaptar essa técnica nova, né? A uma profissão tão tradicional, olha lá, ó, fisioterapeuta, uma profissão tão tradicional, como que eu vou adaptar uma técnica que, poxa, eu não vi nada disso na faculdade, um gás com agulha, injeção, né? Aí eu faço eu gosto de lembrar sempre do caminho que a acupuntura percorreu. A acupuntura percorreu um caminho muito bacana, era uma técnica que quebrava todos os paradigmas, né? A resolução foi de 1985, né, Zé Evelino? 1985, conseguimos regulamentar a acupuntura na nossa prática clínica. Isso foi fantástico, porque era totalmente diferente. O profissional fisioterapeuta, por mais qualificado que ele seja, ele não sabia nada de acupuntura, era tudo novo. Isso quebrou muito paradigma. E nós estamos atuando desde 1985 com um sucesso tremendo. Que dia que você já viu um fisioterapeuta no jornal sendo punido porque fez teve algum problema ou intercorrência com a acupuntura? Nós nunca vimos isso. Nós, fisioterapeutas, estamos usando a acupuntura desde 1985 e está indo tudo muito bem. Os profissionais estão indo bem, eles conseguem fazer um trabalho com valor um pouco mais agregado, os pacientes melhorando bem e sem polêmica nenhuma. Olha que bacana. É isso que eu vejo o ozônio chegando igual a acupuntura chegou. Nosso sonho é que o ozônio ele vai pelo mesmo caminho da acupuntura, desde que nós, fisioterapeutas, saibamos que cada macaco no seu galho, né? Cada um de nós temos expertise em áreas diferentes e não vamos sair fazendo coisas que a gente não tem conhecimento, certo? Então, pessoal, olha só,
Cuidados com a ozonoterapia. Eu gosto de colocar esses slides, porque, às vezes, os incidentes que acontecem não tem nem a ver com a técnica em si. Tem a ver com alguns cuidados que nós deixamos de tomar na prática clínica. Olha lá, ó, quedas na clínica por hipotensão ao levantar. Olha lá, o paciente está com medo, você está chegando com uma técnica nova, que ele nunca fez, nem você tem intimidade com a injeção, nem você tem. Você vai querer pegar um paciente com medo, você não está seguro, por isso que o Dr. Zé Avelino falou, nós temos que ser eternos aprendizes. Por isso que aqui tem pessoas que... Eu fiz um agradecimento aos mestres, o doutor Aníbal chegou agora, eu queria agradecer, porque eles fazem pesquisas e nós, baseado nessas pesquisas, a gente faz o nosso trabalho. A segurança que nós temos, a segurança que eles, há vários anos trabalhando, usando com segurança, passam para a gente essa segurança. Quantas vezes eu assisti as entrevistas do doutor Aníbal? Ele nem me conhece, eu já conheço ele há muitos anos, porque eu me alimento de todo o conhecimento possível que está ao meu alcance. E viajo assim que possível. Então, nós temos que tomar cuidado. Esses cuidados é o seguinte, olha, quedas na clínica por hipotensão. Às vezes você vai agulhar um paciente, você não tem o cuidado, você fez a técnica perfeita, você saiu da sala e deixou o paciente levantar sozinho. O paciente levanta, tem uma hipotensão postural, cai. Isso tem a ver com ozônio? Não tem nada a ver com ozônio. Isso foi a má prática de atender ou liberar o paciente. Tá? Doses inadequadas, fora da janela terapêutica. Quantas vezes nós estamos falando aqui que nem sempre dose maior é melhor, que quanto menor a dose, não sair da janela terapêutica, a gente não tem problema. Então, vamos usar doses que os pesquisadores estão usando, que eles nos referenciam, né? Injetar em áreas onde não tem conhecimento anatômico. Se eu não sou dentista, vai chegar um paciente meu lá no meu consultório entusiasmado, Fábio, eu vi que o ozônio é muito bom, estou com a gengiva inflamada, você podia fazer? Eu não vou fazer, porque eu não tenho habilidade anatômica para atuar nessa área, eu não sou dentista. É aquilo que o Dr. Zé Avelino falou, atividade fim. Eu tenho que usar o ozônio dentro da minha área de atuação e dentro da minha expertise. Atender pacientes descompensados e excessivamente temerosos. Chega uma paciente dessa aqui, ó, você acha que eu atendo? Nunca. Eu nunca atendo uma paciente que está com dúvida com relação à técnica, ela está insegura, se ela não confia no meu trabalho, eu não atendo. Hoje a gente já gosta de algum respeito, porque a gente já tem anos que trabalha com isso, então os pacientes já nos procuram, já tranquilos, com referência de outros profissionais, principalmente de outros pacientes. Então, a gente não pega esse paciente tranquilo, a gente pega um paciente entusiasmado, querendo se tratar, e tudo bem. Pacientes resistentes com medo, é o que nós já falamos. Então, pessoal, olha lá, ó, isso aqui, vocês pensam que eu estou fazendo o quê aqui? Eu acabei de fazer um procedimento na paciente, eu estou do lado dela o tempo inteiro. Porque a gente que trabalha muito, né, já aconteceu com o Dr. Felipe, provavelmente deve ter acontecido com o Dr. Aníbal, às vezes hipotensão postural, uma síndrome vasovagal, às vezes acontece na prática clínica, o paciente levanta, fica tonto. A gente tem que estar atento a isso, porque se um paciente desse cai no seu consultório, machuca, o culpado vai ser o ozônio, não vai ser a sua falta de atenção. Entende? Então, são cuidados que eu gosto de falar sempre, né, nos meus cursos, que são coisas que podem acontecer, que se essa paciente, você já fez o procedimento, saiu da sala, ó, eu deixo a paciente sozinha. Se essa paciente cair, bater a cabeça no chão, vai ser o culpado vai ser o ozônio, e todos nós vamos pagar o preço. Então, pessoal, olha o grande mercado que nós temos, sem ser antiéticos, dentro da nossa área de atuação. Olha isso. Dor crônica afeta 37% dos brasileiros, ou cerca de 77,1 milhões de pessoas. Isso é uma pesquisa que foi feita pela Sobramid em 2018. E olha quanto é significativo, 37% das pessoas significa que junta 3 aí, possivelmente um de vocês vão sofrer de algum quadro de dor crônica, né? Então, é um mercado extremamente grande. E quais são as patologias mais queixosas? Dor lombar, que nós atuamos muito bem. Dores, inclusive, que é a minha principal atuação. Dores de cabeça. Nós, como acupunturistas, a gente não faz diagnóstico, a gente não trata. Muitas das dores de cabeça têm envolvimento muscular, tensão muscular. Dores relacionadas ao câncer, nós não somos oncologistas, mas o paciente oncológico eu não posso tratar o câncer dele, mas eu posso tratar o paciente. Mas é um paciente que ele é oncológico, mas ele tem um quadro, ele tem um quadro de dor lombar, ele tem outras queixas que nós, como fisioterapeutas, podemos ajudá-lo e muito. E doenças osteoarticulares, que é o que a gente mais vê na nossa prática clínica, tá bom?
Então, pessoal, aí vem aquela pergunta, né? Aqui, nos nossos cursos profissionalizantes, a gente já chega o paciente com mais dúvidas. Aqui já está todo mundo já trata com ozônio, então todo mundo já sabe que é bom. Mas, por incrível que pareça, o doutor Zé Evelino sabe disso, nós temos pessoas contra dentro da nossa própria profissão. São profissionais que são tão tradicionais que você começa a falar de ozônio com ele, isso é um absurdo. O cara não conhece, desconhecimento total, e, enfim, às vezes nós temos que ensinar nossos próprios colegas isso aí, a quebrar paradigmas. Mas o que mais interessa para nós é o seguinte: dor crônica, o ozônio realmente pode melhorar os resultados do dor crônica na clínica? Com certeza sim, vocês sabem disso, né? E onde que a gente atua? A maioria dos nossos pacientes crônicos, eles estão aqui, ó, tá? Esse aqui é um centro de referência que eu peguei como... Ele não está evoluindo com o tratamento conservador, que é a medicação, a fisioterapia convencional, exercício, acupuntura, e ele também não quer cirurgia, né? Então, esse paciente está nesse limbo aqui, ó. O tratamento conservador não me melhora, a indicação cirúrgica não tem indicação cirúrgica, ou tem, mas eu não quero operar. Então, existe, pessoal, esses 37% de brasileiros, possivelmente eles estão aqui, ó, dor crônica. É um mercado imenso. E é um mercado que está disposto até pagar fora do plano dele. Eu tenho vários pacientes com plano de saúde que me pagam tratamento particular. Porque não encontrou na minha cidade, ou ele só encontra isso aqui, ou ele só encontra isso aqui. Ele não tem encontrado alguém que faça isso aqui com qualidade. Então, nós, com a ozonoterapia, aliado aos conhecimentos da fisioterapia que nós já temos, nós vamos atuar muito dentro desse universo do paciente crônico, tá bom? E os riscos do ozônio? Todo mundo conhece esse slide aqui, todo mundo conhece esses estudos, né, das associações. Que uma simples aspirina, olha, ela tem um risco de 0,2% de ter um efeito colateral. O ozônio, 0,007% de risco. Nós estamos falando de uma técnica extremamente segura quando feita dentro da janela terapêutica e quando feita com cuidado. Tá bom? E nós temos que aproveitar isso. Isso aqui, os problemas que ocorrem é quando a gente sai da tal janela terapêutica. Aí que vem esses problemas. Dentro da janela terapêutica, nós vamos desfrutar disso aqui, ó. E esse 7 aqui é até questionado, esse 0,007. Pois não. Sim, janela terapêutica são padrões, são sugestões terapêuticas que os especialistas que fazem pesquisa nos sugerem. Olha, aplicação paravertebral é o protocolo de Madrid. Janela terapêutica é um limite dentro de volumes e concentração que tem no protocolo de Madrid e que outros profissionais que fazem pesquisa nos passam. Só o que o Dr. Calunga falou aqui várias vezes, que o Dr. Aníbal fala que é a questão de qual dose, qual volume, para que área. Tá? Então, olha só, pessoal. A importância das bases bioquímicas da ozonoterapia para uma prática segura e eficiente. Boa parte dos profissionais que fazem a técnica sem intercorrência, porque investiu muito. Eu gosto desse exemplo. Um prédio desse, quando o engenheiro topa subir um prédio deste tamanho, ele tem que trabalhar bastante na base. Se você quiser ter longevidade na prática da ozonoterapia com segurança, tem que investir nisso aqui, ó. Tem que trabalhar na base. Às vezes, quando eu vejo o cara vindo no congresso, eu não gosto de congresso, que é muito relato científico, é muita teoria. Eu fico triste, porque quando a gente vai, a gente escuta profissionais que estão na nossa frente, falando da experiência deles, falando de estudo científico, a gente está trabalhando na base. A gente está construindo uma mentalidade, um mindset, um conhecimento para que não ocorra intercorrências na nossa clínica. E eu investi muito nisso na minha prática de ozonoterapia. Ligava para o Wilfredo no início, eu ligava muito para o Wilfredo. No início, lá atrás, Wilfredo, estou querendo fazer isso, estou em dúvida, porque lá atrás não tinha eventos como esse, né? A BOS não aceitava nós, fisioterapeutas, nos cursos. Então a gente não tinha com quem trocar ideia. Por isso que eu sou muito grato ao Wilfredo, eu sempre agradeço ele nos meus cursos, porque foi ele quem me acolheu. Entende? Quem eu ligava lá, Wilfredo, estou em dúvida, Fábio, faça isso, não faça isso, faça aquilo. Porque eu não queria sair da janela terapêutica. Eu tinha o protocolo de Madrid, eu estudava, mas, enfim, os cursos que a gente faz, nós estamos fortalecendo a nossa base, tá bom, pessoal? E todo mundo ouviu falar que a terapia de amplo espectro, incomparável e acessível ao fisioterapeuta.
Tá? Essa palavra amplo espectro, eu acho que é o que mais define a ozonoterapia. Nós temos uma ferramenta única, representada aqui por uma seringa, lógico que nós temos várias outras técnicas, mas que dentro de uma ferramenta terapêutica eu consigo atuar na biologia humana, na nossa fisiologia de várias formas. Eu tenho o efeito de liberar fatores de crescimento e regeneração que atuam muito nas hérnias de disco, por isso que tem esses resultados que nós temos de hérnia de disco antes e depois, graças a esse fator de crescimento, a liberação de fator de crescimento e regeneração, melhora da drenagem linfática, efeito lipolítico, liberação de óxido nítrico, otimização das funções hepática e renal, estimulação da síntese de enzimas antioxidantes intracelulares. Por isso que quando a gente vê o ozônio trata 200 e tantas doenças, quando alguém fala. Por quê? Todas as doenças eu tenho estresse oxidativo. No ozônio, eu tenho a otimização dessas enzimas, que vocês estão careca de saber disso. Otimiza a liberação de oxigênio nos tecidos, modulação da cascata inflamatória. Então, pessoal, nós temos na mão, vocês, fisioterapeutas, nós, fisioterapeutas que estamos trabalhando com isso, nós temos na mão uma ferramenta extremamente versátil. É como se eu tivesse aqui, ó, eu jogo uma flecha e eu acertasse vários alvos. Já viu aquele canivetinho que alguém dá para a gente, que você abre, tem um monte de função? Naquele canivete eu tenho, só falta falar aquele canivete. Eu vejo o ozônio como um canivetinho daquele, sabe? Então, eu tenho aqui, ó, uma flecha que atinge vários alvos. Só que, lembrando, não vamos sair da nossa linha de ação. Lembrar sempre da nossa atividade fim. Cada macaco no seu galho. Tá, pessoal? Então, eu gosto muito desse paper, que é da doutora Silvia Menendez, que o tempo todo ela fala, ó, o ozônio pode induzir uma adaptação ao estresse oxidativo, gerando um pré-condicionamento, que em doses controladas, mediante um estresse oxidativo pequeno e transitório, pode estimular mecanismos antioxidantes endógenos, preparando o hospedeiro para enfrentar condições fisiopatológicas mediadas por radicais livres. Pessoal, isso significa que nós, fisioterapeutas, estamos cada vez mais sistêmicos. Antes da ozonoterapia, eu tinha resultados pífios com relação à fibromialgia, apesar de ser acupunturista. Depois que eu conheci hipertermia, ozônio, nutrição, né, não que eu não atuo na nutrição, mas conceitos da terapia ortomolecular, a gente começou a ter resultados que não tinham, porque nós começamos a ser mais sistêmicos. Entende? O paciente procurava com artrose de joelho, para ele, a maioria dos fisioterapeutas usam uma técnica tópica para tratar o joelho, ponto. A gente não tinha uma ferramenta que tratava o estresse oxidativo interno. Hoje nós temos inflação retal de ozônio, né? E isso aqui, isso foi mostrado mais cedo, isso aqui é uma das coisas mais fantásticas que a ozonoterapia faz, via sistêmica, que é o desempilhamento dos eritrócitos. Essa imagem aqui, e o Felipe tem pesquisa disso, que ele conseguiu até com menos de 10 minutos, né, Felipe? Cadê o Felipe? Né, Felipe? Conseguiu com menos de 10 minutos. Isso aqui foi medido 10 minutos, mas com menos de 10 minutos a gente tem uma mudança nessas condições eritrocitárias. Isso, o que significa essa imagem? Significa que o corpo que as células estão chegando, o metabolismo do oxigênio está acontecendo de maneira mais eficiente, tá? E com isso vem outra cascata de coisas boas. Olha só, pessoal. Agora vocês têm na mão uma terapêutica que, quando feita sistêmica, tem estímulo mitocondrial. Lembra lá na 8ª série, a gente estudou mitocôndria, biologia celular. Aquilo era chato porque a gente não sabia que aquilo tinha essa aplicabilidade. Na época, quando a gente estudou biologia, mitocôndrias, a gente não sabia que, quando a gente estudava mitocôndria para fazer prova de biologia, que a saúde dessa organela estava diretamente relacionada nas doenças como fibromialgia, como câncer, síndrome da fadiga crônica. Se você tem uma ferramenta que você consegue pegar uma mitocôndria hipofuncionante, fazer biogênese mitocondrial, melhorar a produção de energia dessas células, você tem uma melhora incrível no paciente. Por isso que eu falo, nós, fisioterapeutas, com ozônio, é uma oportunidade que nós estamos tendo de ser cada vez mais sistêmicos. A gente está ajudando o nosso paciente de forma mais ampla e mais efetiva. Olha, esse slide eu gosto muito, tá? Que também mostra, olha, um paciente com inflamação, com hipóxia, depois do ozônio, olha como que o eritrócito volta para a sua fisiologia normal. Isso é incrível.
Isso é incrível. Quem estudou bastante sobre isso, quem estudou hipóxia funcional, quem estudou as bases, sabe o quanto isso é importante para a saúde do nosso paciente. E a segurança, né? Desde 2002, já foi publicado que durante alguns quadros infecciosos, nosso próprio organismo produz ozônio. Por isso que, eu insisto, dentro da janela terapêutica, é muito difícil a gente ter recorrência. Mas, para a gente usufruir do ozônio ser uma substância bioidêntica, nós temos que tomar todos os cuidados. Usar volumes certos, concentrações certas, e também volumes certos, concentrações certas, e ter esses cuidados dentro da clínica, né? E meus primeiros pacientes, pessoal, como que o ozônio chegou para mim? Foi muito interessante. Na primeira semana, quando eu cheguei com o aparelho de ozônio, eu tive uma paciente com sequela de herpes zoster, há 4 anos. E eu já tinha aprendido que... Essa paciente se queixou de fibromialgia, era um tratamento para fibromialgia, nós fizemos a aplicação de ozônio subcutâneo na área de dor, e ela conseguiu dormir, a paciente teve uma melhora incrível, 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 incrível. Isso eu falei, gente, essa coisa de ozônio isso realmente é muito mais sério do que eu imaginava. Todo mundo sabe que os pacientes com herpes zoster, tomam muito medicamento, têm uma vida muito sofrida, né? Mas aqui, ó, a maioria, vou passar rápido, porque nosso tempo está... A maior parte da nossa atuação está nessa história aqui. As radiculopatias lombares e cervicais. É onde, geralmente, o paciente é mais refratário. O paciente não melhora muito bem. Aqui nós temos o artigo da doutora Silvia, né, onde ela mostra que ela faz intramuscular e paravertebral com resultados muito bons. Então, o doutor Aníbal falou que ele usa a técnica intradiscal porque o perfil do paciente que procura quer que resolva no primeiro dia. É a grande vantagem, estava falando com o doutor João, que nós, fisioterapeutas, temos sobre os médicos. Os nossos pacientes, eles já sabem que vão tratar com a gente, eles já sabem que vão ir lá por 10, 15, 20 vezes. Quem já recebeu paciente que falou, já estou vindo aqui, mas eu já fiz 60 sessões de fisioterapia. Estou mentindo? Isso acontece muito frequente. Nossos pacientes já estão acostumados a fazer 20, 30, 40, 60. Com 20, nós vamos revolucionar a vida desse paciente com hernia de disco. Entendeu, João? Por que às vezes nós na fisioterapia, nós temos essa vantagem. O paciente ele já espera que a gente resolva aquilo de uma forma... Ele já sabe que precisa de tempo. Então, olha que fantástico isso. Olha a data, 19/5/2015, olha isso. A técnica paravertebral, aquela agulhinha cinza. Olha lá. 5 meses depois. Olha isso. O disco continua degenerado, mas olha o quanto diminuiu o fator de compressão. Com técnica paravertebral, certo? Outro caso interessante, esse caso foi muito interessante, o Sr. Cardoso, infelizmente ele faleceu, né, já era um senhor de quase 100 anos, esse cara intocável, porque o filho dele chegou para mim e falou, Fábio, ninguém quer aceitar o meu pai, ninguém quer tocar no meu pai. Meu pai é o paciente intocável. Aí eu falei, com ozônio eu topo essa parada. Ele tem um quadro de coluna, esse aqui não é a imagem dele, tá? Mas são pacientes refratários, extremamente complexos. Extremamente complexos. Por que eu assumi o caso dele? Esse paciente, eu já tinha tratado ele há 2 anos atrás, sem resultado algum. Ele ficava lá na clínica, ele era dono de gráfica, pegava muito peso, e ele teve um quadro degenerativo na coluna muito grande. Eu já tratei ele a pedido de um amigo, e resultado zero. Depois do ozônio, eu falei assim, não, agora eu topo. Ele me pediu de novo para o amigo. E esse paciente, olha que bacana, esse paciente ficava lá na recepção, tem um vídeo aqui dele andando, não vou passar, porque mostrando ele andando, ele ficava sentado, com a face de dor, gemendo. Os pacientes ficavam com dó dele, porque a prefeitura da cidade perto levava ele no meu consultório, ia buscar só depois do almoço, ele ficava gemendo, sofrendo. As pessoas compravam remédio para dor para ele. E no final da história, esse paciente, eu vou te mostrar, ele ficava sem dor, ele andava, ele levantava da maca para pegar água. E qual que foi a grande vantagem? Eu testei a ozonoterapia. Eu só fiz o ozônio com ele. Eu sou acupunturista, podia fazer acupuntura, eletroacupuntura, eu só fiz o ozônio. Mas na 18ª, 19ª que ele conseguiu abandonar os remédios de dor, de reforço. Eu precisei de tempo para atuar com ele. Mas o ozônio me deu essa tranquilidade. Tá? As áreas cervicais também, pessoal, é muito comum. Tá? A gente que trabalha com isso tem que ter um cuidado maior, que
que esse compartimento do cervical é mais fechado, os volumes têm que ser menor, tá? Há de se ter um cuidado maior para aplicar nas hérnias cervicais, tá bom? Essa aqui é uma paciente muito interessante, a paciente ela é massagista da minha mãe. Aí chegou um dia, minha mãe pediu para ajudá-la, que ela estava sem trabalhar, a única renda dela era isso. Aí o que eu fiz? Eu testei o ozônio. Eu só fiz o ozônio, não fiz mais nada. Eu não fiz acupuntura, não usei nenhum magneto nela, só fiz o ozônio. Ela tinha um quadro que se confundia, porque ela tinha dor cervical, que irradiava para o braço, mas como ela é massoterapeuta, ela tinha um quadro de tendinite do supraespinhoso, epicondilite, ainda tinha tendinite nos extensores de dedo. Ela é um quadro geral E nós fomos filtrando, esse paciente foi melhorando o quadro de tendinite, e a radiculopatia melhorou e teve alta, está trabalhando hoje. Qual que é a grande vantagem? Eu testei o ozônio, eu só fiz o ozônio. Entende? Esse paciente é um paciente muito interessante. Esse paciente, hérnia de disco, ele é militar. Esse paciente tratou comigo hérnia de disco, ficou bom. Quando ele ficou bom, ele voltou a correr. Quando ele correu, ele virou para mim e falou: Fábio, eu lembrei que tem uma dorzinha aqui, que desde quando eu fui correr atrás de um bandido, eu tive que pular um muro. A hora que eu corri, eu bati a perna, eu tenho essa dor por mais de 8 anos. Faltando 2 aplicações para acabar. Localizei bem a dor, que era muito próximo do VB34, coloquei ozônio. Coloquei 12 gamas, 15 ml. Nunca mais esse paciente teve dor. Ainda assisti com ele, que ele... eu posso terminar e depois a gente abre para a pergunta? Foram 15 ml. Depende do compartimento e depende da tolerância do paciente. Isso nunca é muito fechado, tá, pessoal? Eu vou injetando olhando para a cara do paciente. Eu tenho uma janela que eu uso, mas eu vou lá. Ó. Dentro, aqui eu posso usar entre 10 a 20 ml. Entre 10 a 20 é a cara do paciente que me dá esse limite. Quanto ele está de dor ou não. Um ponto só. São pacientes que eu testei o ozônio, entende? Só fiz o ozônio. Então, são coisas, os pontos gatilhos de dor que acontecem muito, a gente pode usar com agulhas, aquela agulha amarelinha, tá? Quem nunca viu isso aqui, gente, o que nós, fisioterapeutas, fazemos com artrite gotosa? O paciente não consegue nem andar, esse paciente chega para a gente assim, chega sapato de um lado, descalço do outro, e com a mão na frente, para a gente não encostar, até o lençol dói. Você fecha um compartimento, coloca o ozônio e empurra. Lógico que existe um componente sistêmico, mas a reação das citocinas pró-inflamatórias no local vai melhorar e vai dar condição dele mudar a dieta, até ele mudar isso tudo. Então, olha que ferramenta que nós temos. Olha quanta coisa com ozônio nós começamos a fazer que não fazíamos antes. Quem de nós aqui com TENS ajuda esse paciente? É muito difícil. Olha aqui, isso é do Instituto Peixoto, uma colega. Ela fez o ozônio, tendinite da pasta de ganso. Alguns minutos depois, olha como a mudança com a agulha de insulina, técnica extremamente superficial, totalmente segura. Tá? Olha isso, pessoal. Esse aqui é esse aqui é um caso bem interessante, né? Que eu também testei só o ozônio. Eu estou passando para vocês, pessoal, aquilo que eu pus o ozônio à prova. Né? Nós somos fisioterapeutas, nós temos outras ferramentas que a gente deve usar o ozônio de forma complementar. Mas o que eu quis colocar para vocês? Situações em que eu testei o ozônio. Eu pus o ozônio à prova. Tá? Essa paciente ela não conseguia vir no meu consultório. Eu fui na casa dela, saía com a seringa, rapidinho, eu demorava 5 minutos para chegar, fiz só ozônio periarticular. Nada dentro de cápsula, só periarticular, com agulha de insulina. Ela estava na cama, fazendo xixi na comadre. Fiz 2 aplicações. Na terceira, essa paciente estava andando, eu cheguei lá, ela saindo do banheiro andando. Tá? Essa outra paciente, olha, paciente da cidade do Dr. Zé Avelino, de Ipanema. Essa paciente, mesma coisa, não conseguia andar, não conseguia dormir, os joelhos não podiam se tocar, só fiz o ozônio. Eu falo, por que você só fez o ozônio? Sei lá, eu sou meio que, eu não faço pesquisa científica, mas às vezes eu testo a técnica, entende? Tem paciente que me dá liberdade para isso. E os pacientes todos muito bens. Então, olha isso, pessoal. Esse cara aqui que ficava na recepção chorando, com face de dor, os pacientes, aquilo movimentava a clínica toda, aquilo... Fábio, eu posso levar esse senhor... O senhor quer ir para a minha casa? Já que eu já tinha atendido, tinha liberado, o senhor quer ir para minha... Não. Eu chamava, queria deitar esse paciente, não queria. Esse paciente, olha lá, está sem dor. Esse paciente, ele passou a levantar para pegar o café dele, só com ozônio. Entende? Lógico, assim, eu estou mostrando situações onde eu testei a técnica. O meu conhecimento de fisioterapeuta está o tempo todo aqui. Na avaliação, na abordagem, né?
a gente nunca deixa de ser fisioterapeuta. Como é que é um curso avançado, eu estou falando, separando situações onde eu testei a técnica. Mas a gente nunca deixa de ser fisioterapeuta. A nossa abordagem está sempre implícita. E essas outras pacientes rindo, sorrindo, começamos a fazer insuflação retal de ozônio. Isso aqui não aguentava subir essas pacientes tinham cansaço para ir na padaria, para comprar pão. Começamos a fazer insuflação retal de ozônio, tratar artrose de joelho. Essa foto ela tem um significado muito grande para mim, porque eu estava atendendo e eu comecei a ouvir um sorriso lá na recepção, todo mundo rindo, e os três contando a história deles um para o outro. O quanto o ozônio tinha revolucionado a vida deles. Eu falei assim, eu tenho que tirar essa foto, eu tenho que documentar isso, né? Então, o ozônio tem esse potencial, tá, pessoal? Então, essa frase que eu gosto muito é o seguinte: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Por que essa frase ela é muito significativa? Não vamos ter pressa, não vamos atropelar as coisas, não vamos fazer nada fora da janela terapêutica, né? O doutor Zé Evelino já disse, né? O doutor Aníbal falou, cada macaco no seu galho. Nossa área de atuação já é muito grande para a gente invadir a área de outros colegas. Então, não vamos ter pressa nesse sentido, não vamos ser antiéticos, mas também não vamos perder tempo. Enquanto sai ou não sai resolução específica, vamos ir para os congressos, vamos fazer técnica, vamos estudar, fazer cursos para que a gente consiga fazer uma técnica e, se Deus quiser, vocês ter 10 anos de tranquilidade trabalhando sem nenhuma intercorrência como eu tive. Eu agradeço a todos vocês. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Vamos estudar muito para fortalecer a base, tá bom?